A seção 1 de dissídios individuais do TST manteve efeito preventivo de ação civil pública contra a ilegalidade cometida pela Fiat Automóvel, mesmo a empresa tendo deixado de cometer as irregularidades desde 2003. Entenda o caso na reportagem. De acordo com o processo, ficou comprovado que a fábrica da Fiat, em Minas Gerais, cometeu por 6 anos irregularidades relacionadas às normas sobre jornada de trabalho dos empregados. Sem prévia autorização do Ministério do Trabalho, a Fiat passou a exigir o cumprimento de jornada em tempo superior ao permitido por lei, além de desrespeitar o período mínimo de descanso que deve haver entre 2 jornadas. O Ministério Público do Trabalho ajuizou a ação civil pública após a recusa da empresa em se ajustar aos procedimentos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais condenou a Fiat ao pagamento de R$200 mil de indenização por dano moral coletivo, além do cumprimento de obrigações em relação à jornada de trabalho em sede de tutela inibitória. A empresa recorreu ao TST, alegando que em 2003 corrigiu as irregularidades cometidas. Afirmou ainda que, com a adequação, houve a perda do objeto da ação civil pública e, consequentemente, a falta de interesse de agir do Ministério Público do Trabalho. A primeira turma do tribunal não aceitou o recurso e a Fiat recorreu à seção 1 de dissídios individuais. O relator do processo, o ministro José Roberto Freire Pimenta, negou o pedido. Segundo o relator, a ação civil pública foi ajuizada na época em que as infrações estavam sendo cometidas pela empresa e que, uma vez ajuizada, mesmo havendo adequação por parte da empresa, não há possibilidade de desaparecimento do interesse de agir. O ministro citou alguns precedentes no mesmo sentido. Não ocorre esse desaparecimento superveniente do interesse de agir em casos de tutela inibitória, que visam não apenas reprimir ou combater um descumprimento atual da legislação trabalhista e das normas constitucionais correspondentes, como também impedir a reiteração desse ilícito. Então, quanto a isso, não há dúvida que a decisão da Igreja Primeira Turma está exatamente no mesmo sentido da imensa maioria das decisões das turmas desse tribunal e desta própria subseção 1, conforme os precedentes que eu já mencionei. O ministro Cláudio Brandão acompanhou o relator e acrescentou que constam no processo todas as tentativas, sem sucesso, do Ministério do Trabalho para que a empresa regularizasse a situação. Não surtiram nenhum resultado. Somente quando acionado o Poder Judiciário, a empresa tomou as providências para regularizá-las, já no curso, portanto, da presente ação civil pública. Todos os ministros tiveram o mesmo entendimento do relator. Dessa forma, o efeito preventivo da ação civil pública contra a ilegalidade corrigida ficou mantido. A Fiat entrou com recurso extraordinário para levar o processo para julgamento no Supremo Tribunal Federal.